Olá, meu querido, bom dia para todos nós. Hoje, numa sexta-feira, dia 25 de dezembro. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece. Estamos alegres, estamos felizes por Deus ter permitido a nós chegarmos para mais um vídeo para o nosso crescimento espiritual. Quero desejar um bom final de semana para todos os nossos irmãos inscritos, as nossas irmãs, os comentários que eu faço questão de responder, tá bom, meu querido? Muito obrigado mesmo. Hoje é 25 de dezembro. Alguns lugares do mundo comemoram o nascimento de Jesus, mas eu quero abrir aqui um parêntese e despertar sua curiosidade, apesar de que esse vídeo não é para tratar desse assunto, mas eu quero abrir sua curiosidade. Você sabia que o mês de abril ele corresponde ao calendário judaico, ao mês de Abib? Você sabia ou você sabe por que no mundo inteiro o dia 1º de abril é comemorado o Dia Internacional da Mentira? E você sabia que o mês de abril, ou Abib, é o mês das primícias? E você sabia que a Bíblia diz que Jesus, ele é a nossa primícia? Você sabia disso? Por que será que no mundo inteiro o dia 1º de abril é comemorado o dia da mentira? Será por quê? Será realmente que Jesus nasceu 25 de dezembro? Ou a Bíblia diz que como ele é nossas primícias e o mês de Abib, ele é conhecido como o mês das primícias no calendário judaico. É só para abrir uma curiosidade aqui. Meus queridos, antes de falar sobre o vídeo, eu quero que você se inscreva no nosso canal e toda vez que você visualizar o nosso vídeo, você senta o like, tá? Eu tenho agradecido a Deus porque os likes têm crescido no meu canal. Eu estou com 95 inscritos até hoje, né? Daqui até o final de semana, com certeza, Deus vai abençoar e mais pessoas vão também se inscrever. Deixe o seu like, né? Que é importante. E também faça os seus comentários e compartilhe, tá bom, meu querido? Hoje, eu quero deixar esse vídeo como um presente de Natal para você. Hoje, vamos falar das duas maiores fontes de renda do sistema religioso evangélico. Esse vídeo é para falar sobre isso. Eu vou falar hoje, nesse vídeo, 25 de dezembro, sobre as duas maiores fontes de renda do sistema religioso, sistema evangélico, né, entre aspas, né, que é o diabo e o inferno. Você sabia que as duas maiores fontes de renda do sistema religioso evangélico hoje é o diabo e o inferno? Você sabia disso? O tempo está chuvoso ainda, né? Aqui no sul do meu estado, Espírito Santo, cidade que eu amo, né? Piúma, cidade das Conchas. Não nasci aqui, eu sou nascido no norte, né, na reserva, já falei, reserva indígena, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, né? Como somos descendentes diretos de índios, nasci na reserva, né, de Santa Cruz, aqui no norte do estado, mas eu vim para cá, né? Meu pai, quando mudou para Piúma, cidade das Conchas, eu era muito novo, então eu amo demais essa cidade. Meu querido, veja bem, vamos começar falando do diabo. Vamos começar falando do diabo e também Satanás, né? Veja bem, a tradução original da palavra diabo, o que significa? A palavra diabo, que quer dizer caluniador ou acusador. Tendo em vista que diabo não é nome próprio, e sim um adjetivo. E Satanás significa adversário, opositor, que também é um adjetivo. Então veja bem, meus queridos. Então tudo isso nós temos que aprender, tudo isso nós temos que aprender para que ninguém
ninguém entenda o contrário. Deixa eu mexer no meu celular aqui, tá, meus queridos? Não estranhe não, tá bom? Deixa eu mexer no meu celular um pouquinho aqui, porque o lugar que ele está, se eu não mexer agora, daqui a pouco ele vai trazer problema. Então eu já estou fazendo isso aqui justamente para não trazer problema depois, tá bom? Deixa eu mexer nele aqui. Não estranhe não, tá bom? Tem que mexer logo para não trazer problema depois. Senão, vai me dar uma mão de obra. Tá bom, meu querido? Daqui a pouco eu continuo. Deixa só situar ele aqui, tá bom? Deixa eu ver se ficou bom aqui. Porque senão a gente acaba arrumando problema, não é isso? Veja bem, meu querido. Então, como eu falei com você, então nós temos aqui uma situação para nós resolvermos a questão do diabo e a questão também desse camarada que eu estou falando aqui. Deixa eu terminar aqui. A gente tem que fazer as coisas direito, né? Porque tem que ter respeito aos nossos queridos. Então, veja bem, meu querido. Vamos continuar aqui. Então, o que eu estava falando? Eu estava falando que a tradução, vou ficar mais à vontade aqui, né? A tradução original da palavra diabo significa o quê? Que eu falei? Caluniador ou acusador. A palavra diabo. Então, tendo em vista que diabo não é nome próprio, e sim adjetivo. Satanás significa adversário ou opositor. Satanás significa adversário ou opositor, que também é um adjetivo. Então, quando nós vemos Jesus de Nazaré chamando Judas de diabo, ou seja, um acusador, que está em João, capítulo 6, versículo 70, ele diz assim: não vos escolhi a vós os 12, Jesus está falando com os discípulos, eu não escolhi a vós os 12, então, um de vós é um diabo. Jesus fala isso, um de vós é um diabo. Judas, ele não estava possuído, como diz a religião, ele estava interessado nas moedas que ele iria receber por entregar o Messias. Então foi chamado de um diabo. Isso te diz alguma coisa? Fala a verdade. Isso diz alguma coisa para você? Judas, quando Jesus falou que Judas era um diabo, Judas não estava possuído por um diabo ou por um demônio. Judas, ele estava interessado era nas moedas que ele iria receber vendendo o Filho de Deus ou entregando o Filho de Deus. Então, nós temos que observar que isso para nós significa uma coisa interessante. Você já viu como que os pregadores do sistema religioso, eles se comportam? Eles só pregam se pagar. Eles só pregam porque eles têm um preço. O preço deles é X. Tem pregador no meu estado, tem pregador que para vir pregar no meu estado, pregadores do Rio, São Paulo, eles cobram entre 15 mil, 20 mil reais. Tem um pregador aí que está na rede social, nas redes sociais, eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele, às vezes, eu fico observando, eu gosto de colocar comentários debaixo do vídeo deles, e eu boto um comentário. Por que você prega dessa forma? Por que você não prega falando sobre a graça de Deus? Por que você, além de receber, você está recebendo para mentir para o povo, para enganar o povo? Por que você não prega a verdade? Então, meus queridos, esses pregadores do sistema religioso, eles não estão nem aí com a plateia. O que eles querem é receber.
a quantia que eles cobram para pregar. Então esses caras sabem o que é? Se Jesus estivesse no nosso meio, Jesus chamaria eles de diabo, não chamaria eles de pregadores, não chamaria eles de ensinadores. Jesus falava a mesma coisa que ele falou com Judas. Jesus falava assim: você é um diabo, porque você está interessado nas moedas que você ganha, você está interessado no salário que você ganha. Então, meus queridos, Judas, ele não estava possuído. Não estava, não. Ele não estava possuído por um demônio, ou sei lá, como diz a religião. A religião fala que Judas estava possuído. Mentira. Ele só estava interessado nas moedas que ele iria ganhar ou receber por entregar o Messias. Então, ele foi chamado de um diabo. Ele não foi falado. Jesus não falou: Judas, o diabo entrou em você. Judas, você está possuído por diabo. Não, Jesus falou: você é um diabo. Então, meu querido, isso fala muita coisa para nós. Olha o sistema religioso, como que está funcionando. Mas eles estão caindo do cavalo, porque Deus está usando essa pandemia no mundo inteiro para colocar na mente das pessoas o que é verdadeiramente o evangelho da graça. E está surtindo efeito, tá, meu querido? Está surtindo efeito. Então, em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, olha bem, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, para quê? Anda em derredor como leão, bramando, buscando quem possa tragar. Então, quem que está ao nosso derredor? Por onde quer que nós vamos? A nossa carne. Quem está ao nosso derredor, aonde quer que nós vamos, é a nossa carne. Ela é que é o nosso adversário, porque a palavra diabo significa adversário. Então, a carne, aonde a gente vai, ela vai, porque é o corpo. Então, quando o apóstolo falou, sede sóbrios, quer dizer, beba com moderação. Você tem que beber pouco, bebe, mas bebe pouco. Ser sóbrio é isso. Vigiai, porque os três maiores costumes dos judeus, né, era beber, pescar e relações sexuais. Os três maiores costumes dos judeus era beber vinho, né, principalmente, pescar e também ter relações sexuais. Então, os judeus eram conhecidos por esses costumes, os maiores costumes. Então, quando Pedro disse, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Quem está ao nosso derredor, aonde nós vamos, é a nossa carne. Ela que é o nosso adversário, sempre querendo motivo para nos acusar. A carne é isso, gente. A carne é isso. Ela está sempre querendo ou sempre buscando motivo para nos acusar. Então nós observamos, meus queridos, nós observamos que nós não podemos dizer que esse diabo que anda ao nosso derredor, ele seja um ser maligno, pois estaríamos dizendo, se, preste bem atenção, se o nosso adversário, se ele fosse um ser maligno, do jeito que a religião ensina, o que nós estaríamos fazendo? Nós estaríamos dizendo, então, que ele é um ser onipresente. Por quê? Pedro disse que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso redor como um leão bramando, buscando quem possa tragar. Então nós não podemos dizer de forma alguma que esse diabo que anda ao nosso derredor seja um ser maligno, porque senão a gente estaria dizendo que ele é onipresente. E nós sabemos que a onipresença é um atributo
que só é dado a Deus. Então, como que se eu estou aqui, por exemplo, no Brasil, no Espírito Santo, como que o diabo estaria aqui me perturbando, me perseguindo, e o diabo estaria ao mesmo tempo lá na Ásia, na Europa, também perturbando as pessoas lá? Então, eu estaria do mesmo jeito falando ou afirmando que o diabo ele é um ser onipresente. Mas a onipresença é um atributo só do nosso Criador. É só ele que é onisciente, onipotente e onipresente. Mais nada e nem ninguém. Então veja bem, meu querido, como que pode ser isso? Como que pode? Então a religião, preste bem atenção, a religião dá esse poder a esse suposto ser espiritual que se chama diabo, mas na verdade é a nossa carne. Não é um ser físico, um ser maligno, físico, um ser que existe ali como um objeto, como se fosse esse óculos aqui, ó. O diabo é isso aqui. Não. A Bíblia diz que diabo, ao significado, é acusador, ele é caluniador, não é um ser físico, é um adjetivo. Do mesmo jeito que você passa por uma moça ou uma mulher atraente, tá? O solteiro com a solteira, tá? Vou deixar, eu quero frisar isso aqui. Quando passa um rapaz solteiro por uma moça solteira, ele passa, observa ela e fala: nossa, que gata. Ele está dizendo que ela é um animal? Não. Ele está usando um adjetivo gata para expressar o que ele acha daquela moça. Ela é linda, ela é bonita, ela é atraente. Então, o adjetivo gata, nesse sentido, nesse aspecto, quer dizer que a moça é atraente, que ela é bonita. Então, ele usou um adjetivo gata para expressar o que ele gostaria de expressar em palavras. Então, diabo é o sinônimo de acusador ou caluniador. Então, o diabo é um adjetivo e não um nome próprio. Tá bom, meus queridos? Então, outra coisa que eu quero dizer que a religião, ela dá esse poder a esse suposto ser espiritual, que seria, ou que é o diabo, que muita gente fala, mas na verdade é a nossa carne. A nossa carne. Então, o que é o nosso adversário? Você já leu, por exemplo, Gálatas, capítulo 5, 19 ao 21, fala sobre as obras da carne. Não fala, ali não fala de nenhum diabo. Não fala de nenhum diabo lá. Não fala. Por que que não fala? Porque o suposto diabo é uma das sem vergonhice, né? Das suas próprias carnes. Quer dizer, se eu sou um cara sem vergonha, um cara desrespeitador, que não respeita ninguém, eu uso a minha carne para falar besteira, eu uso a minha carne para traduzir com alguém tudo que eu gostaria. Então, a minha carne é que é a minha adversária ou o meu adversário. Então, meu querido, quando a gente observa esse texto de Gálatas 5, 19, 21, nós observamos ali que a nossa própria carne é quem produz toda aquela safadeza ali. Não tem nada de diabo ali. Então, quando aconteceu a tentação de Jesus no deserto, a religião diz que foi o diabo, esse ser mitológico que saiu arrastando Jesus, né, para todo lado. Aonde, gente? Não tem condições nenhuma. Diabo arrastando Jesus, vai para o monte, vai para o deserto, daqui a pouco vai para um lugar, vai para o pináculo do templo, vai para não sei para onde. Gente, isso, fala a verdade, isso tem lógica? O diabo fazer isso como filho de Deus? O Jesus Cristo? Fala a verdade. Claro que não, né? Claro que não. Então, a tentação de Jesus no deserto, que a religião diz, né, que foi o diabo, esse ser mitológico, né, que a religião prega aí, saiu arrastando Jesus para lá, para cá, para todos os lados, né? Mas
Gente, a tentação de Jesus, ela foi a sua própria carne. Foi a própria carne de Jesus que tentou Jesus. Veja que a Bíblia fala assim, olha, e Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. O Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, quer dizer, para ser tentado pela sua carne. Quando Jesus foi, ele estava com fome, ele estava com sede. Então, fica com fome 2 dias, 3 dias, para ver se você aguenta. Como é que você vai ter, como é que você vai começar a ter vertigem? Você vê um pé de mato, e parece até que é um depósito de Coca-Cola. Você vê um poço de lama, parece que você está vendo água mineral. Isso é o que o corpo produz. Você vê uma galinha voando, dá a impressão, ou um pássaro voando, dá a impressão que é uma galinha assada, né? Você vê uma cobra andando, dá a impressão que é um pão ou um cesto do pão. Então isso é o que o nosso corpo produz. Então ali no deserto, a própria carne de Jesus, que foi inimigo dele, ele foi tentado, ali a Bíblia fala que ele foi tentado nas 3 áreas, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, mas não se curvou a sua carne, ele triunfou. Então, imagina você ser tentado pela concupiscência dos olhos. Tudo que você vê, quando você está frágil, como você está com fragilidade, principalmente no que diz respeito à fome, você imagina, você vê uma coisa e imagina que é outra. Assim a depressão. A depressão, ela produz isso. A depressão, eu gosto da palavra depressão, porque eu estudo o assunto também, porque não existe só um tipo de depressão. A depressão, ela coloca na mente da gente coisas que não estão acontecendo. Eu já passei por isso. Eu, meu querido, já tive 2 anos e 7 meses com depressão. Eu já cheguei ao fundo do poço na época e quase que eu mesmo dei fim à minha própria vida. Eu já tive depressão e eu sei o que é isso. Então, eu estudei o assunto justamente para eu poder, né, buscar força e vencer. E eu venci, graças a Deus. Então, imagina o que é você ser tentado na concupiscência dos olhos. Ah, meu filho. Ah, você vê uma lombriga, você pensa que é um macarrão, concupiscência dos olhos, né? Você vê um pato voando, você acha que aquele pato está na bandeja sendo assado, né? Assadinho. A concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. A carne, tudo que você gostaria de ter, você quer naquele momento, né? A sua carne. E a concupiscência, a soberba da vida, é o tipo da coisa, né? Do jeito que o sistema religioso funciona. Então, eles cobram um caríssimo preço para pregar o evangelho, que seria de graça. A religião, eles, por exemplo, os pregadores da graça, você acha que nós rende dinheiro para eles? Para o sistema religioso? Claro que não. Por quê? Que eles têm os pregadores de renome que eles chamam para pregar nas suas festas. Porque aquele pregador, o nome dele já vai atrair multidões. Então, se esse pregador, o nome dele atrai multidões, o que vai acontecer? Essas multidões vai trazer dinheiro. E trazendo dinheiro, o sistema lucra. Agora, quem diz que os pregadores da graça traz dinheiro, traz multidão? A igreja de Cristo que nós usamos, que nós somos, é o YouTube, onde nós temos a liberdade. Eu não estou interessado, meus queridos, se eu vou ter 50 mil inscritos, 100 mil, 10 mil, eu não estou interessado nisso. Eu estou usando o YouTube para também pregar o evangelho da graça. Mas eu agradeço. Se eu chegar a 1.000 inscritos, 100 inscritos, eu agradeço, porque significa que eu estou atingindo mais pessoas. Não significa que eu vou ganhar dinheiro, porque no YouTube hoje, para ganhar dinheiro, eu não tenho muita certeza, mas eu tenho que ter pelo menos 50 mil inscritos, eu tenho que ter 100 mil visualizações, ou sei lá, eu nem sei direito. Eu só vejo os outros falar, os outros irmãos
Então, eu não sei. Então, quando você observa, irmão, Jesus, ele triunfou sobre a sua própria carne. A carne desejava tantas coisas, mas ele não se curvou à sua carne. Então, em Hebreus 2:14, por exemplo, lá diz que através da morte de Jesus, aquele que tinha o império da morte foi aniquilado, isto é, o diabo. Quem tinha o império da morte? Quem foi considerado o diabo? Porque era uma acusadora ali. Quem era? Quem, meus queridos? Em Hebreus 2:14, a resposta é: as leis de Moisés é que era a acusadora ali. O diabo que foi aniquilado na cruz era a lei de Moisés. Por quê? Porque em João, no capítulo 5, o verso 45, diz assim, ó: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Jesus está conversando com os judeus e falando isso. Não cuideis que eu vos, a segunda pessoa do plural, eu vos, quer dizer, eu acuso vocês. Não pense, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. E ele diz: há um que vos acusa, que é Moisés, em quem vocês esperais, ou que vós esperais. Jesus cumpriu a lei, derramando seu sangue e aniquilou a lei de Moisés. Então, que era, nesse caso, o diabo, porque a lei que era contrária aos judeus. Então, lembra que diabo significa contra, ou acusador, ou caluniador, era a lei que era contrária aos judeus, porque só os judeus que tinham lei. Os gentios não tinham leis. Então, os gentios não podiam ser acusados da mesma forma que os judeus eram acusados, porque os judeus tinham uma lei para obedecer, 613 ordenanças, mas ninguém deles conseguia se justificar diante de Deus. Então, quando Jesus falou, há um que vos acusa, que é Moisés em quem vocês esperam, então Jesus ele cumpre a lei, derramando o seu sangue e aniquilou a lei de Moisés, que seria ou que era o diabo. Então existem muitas outras passagens que mostram claramente que diabo é um adjetivo. Então existem muitas outras passagens na Bíblia que falam sobre isso. Agora, e o Satanás? Quem é ou quem era? O opositor. Satanás é opositor. Se diabo é acusador, caluniador, Satanás é opositor. Eu falei com você que eu ia falar nesse vídeo sobre as duas maiores fontes de renda, né, do sistema religioso evangélico que existe aí hoje, não é? Que seria, ou que é, o diabo e é o inferno. Então, e Satanás? O que nós falamos sobre Satanás? Satanás é opositor. Em Jó, no capítulo 1 e o versículo 6, vemos que os filhos de Deus vieram se apresentar aonde? Se apresentar perante o Senhor. Olhe bem essa passagem, estude essa passagem, faça uma crítica textual, porque se você não fizer crítica textual, você não consegue entender a leitura em que você está fazendo. Faça uma leitura textual, faça uma crítica textual, analise o texto em que você está lendo, tá bom? Então, lá em Jó 1:6, nós vemos que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor. A Bíblia fala lá, usa um advérbio muito importante, presta atenção. Deixa o seu like aí, tá bom? Ó, vai deixando o like, tá bom? Deixa o like, 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 like. Então, quando a Bíblia fala que, olha o advérbio, Jó 1:6, os filhos de Deus vieram se apresentar aonde? Diante do Senhor ou perante o Senhor, e veio também não é advérbio na nossa língua portuguesa? Advérbio. E veio também quem? Satanás entre eles. Entre quem? Entre os filhos de Deus.
Então, o que esse texto está dizendo aqui? Vamos fazer uma crítica, vamos fazer uma análise do texto, então. Veio também Satanás entre eles. Satanás é o quê? Aquele que se opõe, aquele que é contra, aquele que é opositor. Veio também Satanás entre eles. Ou seja, meus queridos, um opositor que veio entre eles. Era um opositor que veio entre eles. Um homem era um personagem, era uma pessoa, era um homem que colocaria em xeque a vida de Jó perante Deus. O próprio Pedro, ele foi chamado de Satanás por Jesus. Lembra disso? O próprio Pedro, ele foi chamado de Satanás por Jesus. Lá em Mateus 16 e 23, nós lemos lá que diz assim, Jesus fala com Pedro, para trás de mim, Satanás. Pedro estava querendo se opor ao plano de salvação. Ele não estava querendo que Jesus fosse até a morte de cruz. Então, quer dizer, você sabia que o número 666, ou 666, ele é de Nero César, um dos imperadores romanos? Em Apocalipse diz que era o número de um homem. Quer dizer, o número de um homem o quê? O número de um homem que seria a besta. A Bíblia diz que o número 666 seria o número de um homem. Então, nós observamos que é o número da besta. Então, na época de Jesus de Nazaré, todos que tinham enfermidades eram considerados endemoniados, ou mesmo aqueles que se opunham aos falsos ensinos. Até o próprio Jesus foi chamado de endemoniado. Até o próprio Jesus, ele foi chamado de endemoniado pelos religiosos da época. Lembra disso? Então, meus queridos, o que acontece? Assim também, o inferno, onde supostamente iria ficar queimando pessoas por toda a eternidade, é uma invenção da religião. Assim como o diabo é uma invenção da religião, o diabo físico. O diabo existe? Existe. Mas o diabo é a nossa carne. Satanás existe? Existe. Mas o que é Satanás? Satanás é tudo que se opõe. Tudo é uma opinião contrária. É uma posição contrária. E o inferno, então? O inferno existe? Ué, existe vários tipos de inferno. Então, o inferno, meus queridos, a religião, ela fala que o inferno é um lugar onde supostamente iria ficar queimando, não é? Pessoas por toda a eternidade. Isso é uma invenção da religião. Quer dizer, inferno, a tradução original da palavra inferno é sepultura, é o lugar de silêncio, lugar dos mortos, etc, etc. Então, quer dizer, a religião usa a referência do Vale de Rinom em Marcos capítulo 9, 42 ao 45, onde faz menção do fogo eterno, ou do fogo que não se apaga, e do bicho que não morre, ou Geena. O Geena, meus queridos, era um vale próximo a Jerusalém, onde se queimava restos mortais de pessoas que eram consideradas, ou pessoas que agiam, que eram chamados de fora da lei, os animais, eles também faziam oferta de crianças nesse vale, né, chamado de Geena, ou Vale de Inom. Quer dizer, essas crianças que eram oferecidas ali também nesse fogo, eram oferecidas ao deus Moloque. Crianças, né? Eram oferecidas ao deus Moloque. Então, o que acontecia? Sempre tinha alguma coisa queimando nesse fogo, nesse vale. Então, é por isso que a expressão fala de que o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Então, esse fogo, ele não se apagava devido o quê? Devido sempre ter um combustível alimentando esse fogo. E o que era o combustível? Pessoas consideradas fora da lei, da época,
criança que era oferecido ao deus Moloque e também tudo que era de ruim, pessoas consideradas fora da lei, era colocado ali também. Então o combustível, na verdade, o combustível para esse fogo era justamente isso que nós, ou que eu mencionei aqui. Então, meu querido, quando a gente observa isso aqui, a gente vai entendendo que a religião, ela nos enganou por muito e muito tempo. Então, a gente não pode continuar de jeito nenhum preso, escravizado por um sistema que traduziu a Bíblia de forma que conseguiu enganar e vai continuar enganando. Por exemplo, essas coisas que eu falei para você, é isso aqui que sustenta a religião. É isso aqui que é o combustível da religião. Então você tem que aprender de uma vez por toda. Então nós observamos o que diz lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 35. Lá fala assim: e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizesse tal abominação para fazer pecar Judá. Então, nunca passou no coração de Deus queimar pessoas, né, no tal inferno. Nunca passou isso no coração de Deus, meus queridos. Nunca, de jeito nenhum. Então, como que Deus permitiria ou que criaria um inferno físico para lançar pessoas, se aqui nesse trecho, a minha Bíblia está aqui, tá, meus queridos? A minha Bíblia está aqui aberta, porque eu abro o texto antes mesmo de mencionar, tá bom? Está aqui, ó. A minha Bíblia está aqui abertinha, então eu abro esse texto antes de mencionar. Então, lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 25, fala isso, que Deus fala que isso nunca chegou ao coração dele para fazer esse tipo de coisa. Então, nunca passou no coração de Deus queimar pessoas no tal inferno. Agora, o fogo eterno de que fala algumas passagens, fala da qualidade do castigo. Isso quer dizer o quê? A qualidade do castigo, que é uma sentença que não tem segunda chance, ela é eterna. Então, o fogo eterno, de que fala algumas passagens, trata trata desse assunto. Então, é a qualidade do castigo, meu querido. Então, os não salvos vão para a sepultura sem uma segunda chance, quer dizer, é um castigo eterno, porque os não salvos não têm espírito. Eles não voltam para Deus quando morrem. A Bíblia chama de segunda morte, é esse tipo de morte. É quando a pessoa vai para a sepultura e ali é exterminado a vida. Ele não vai continuar vivendo na eternidade porque o seu espírito não vai voltar para Deus. Porque só quem tem o Espírito de Deus é que é filho de Deus. Romanos 8 fala isso, né? Você lê todo o capítulo 8 de Romanos e você vai entender. Então, meu querido, se não tiver o Espírito de Deus, então é considerado a morte eterna, que quando o cara vai para a sepultura, ali é o fim de tudo. Então, isso que a Bíblia está falando sobre fogo eterno. Então, o cara que não é salvo, quando ele morre, ele vai para a sepultura sem uma segunda chance. O que é a segunda chance? O corpo ficar na sepultura e o espírito voltar para Deus. Então, nesse caso, é um castigo eterno. Quer dizer, fim é o fim de tudo para essas pessoas. E não um lago de fogo que queime para sempre. Não é isso. Não. Então, isso que você tem ouvido até hoje, isso é invenção da religião. É uma ideologia totalmente contra os princípios de Deus. Então, esse inferno da religião não resolveria de jeito nenhum o problema da impiedade, só tornaria eterna. Se isso fosse verdade, essa ideologia de que as pessoas vão para o inferno físico e viver eternamente lá condenado, então, esse tipo de inferno que a religião ensina, esse tipo de inferno que a religião ensina, não resolveria de jeito nenhum o problema da impiedade. Pelo contrário, se isso fosse verdade,
tornaria a impiedade uma coisa eterna. Agora eu vou te dar um conselho, meu querido. Você quer se libertar dessa prisão religiosa? Então estude a Bíblia você mesmo e peça ao Criador, peça ao nosso Criador o entendimento que ele vai te dar. Estude sobre escatologia plena, você deixará, né, e você vai deixar as imbecilidades do sistema religioso de lado, se você fizer isso que eu estou falando. Então, o suposto diabo e o suposto inferno sempre foram as duas maiores fontes de renda do sistema religioso. Por quê? Eles falam assim, ó irmão, se você sair da nossa igreja, se você sair da minha, que é deles mesmo, não é de Deus, se você sair da minha igreja, você vai para o inferno, você vai perder a sua salvação. Não faz isso não. Se você não pagar o dízimo, se você não fizer campanha, se você não fizer uma campanha no monte, né? Você não fizer jejum, você vai perder sua salvação. É mentira, meus queridos. A nossa salvação, em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, antes mesmo da fundação do mundo. Foi através que Jesus, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, Deus, ele não salva o corpo, ele não salva a carne, ele não salva o sangue. Deus salva é a nossa mente, o nosso espírito, ele já é predestinado para Deus antes mesmo de qualquer coisa existir. O que existe salvação é a salvação da mente. Por quê? Porque tudo que eu produzo de bom, os frutos do Espírito, nasce dentro de mim. E se ele nasce dentro de mim, bom, é porque a minha mente é boa. Então, se eu produzo coisa ruim, é porque a minha mente é ruim. Eu fico pensando maus pensamentos, maus desejos, más influência. Então, Deus me elegeu, nos elegeu nele, vamos se incluir no texto, né? Nos elegeu, porque quando eu uso a palavra nos ou nós, eu estou me incluindo no texto, porque é a primeira pessoa, né, do plural. Então, nos elegeu nele, então eu estou me incluindo nisso, antes mesmo da fundação do mundo. Então, meu querido, assim como o diabo e o inferno, né, é as duas maiores fontes de renda do sistema religioso, você quer ficar doente psicologicamente, emocional e espiritual, entra na religião. Você aqui com a sua família está bem, feliz, alegre, mas quer ver você adoecer, é você entrar na religião. Lá eles começam a colocar regra na sua vida, você deixa de ser feliz com o seu esposo, você deixa de ser feliz com a sua esposa, você começa a tratar a sua família como carrasco, tudo em nome da religião, porque a religião é que faz isso com as pessoas. Então, meu querido, esse estudo aqui, ele é bem básico, é um estudo básico, mas os interessados em conhecer a verdade, com certeza, vai buscar esta verdade. Meus queridos, faça um bom estudo dos textos que eu mencionei aqui, faça um bom estudo desses textos que eu mencionei, faça comparações, busque o significado real dos nomes citados e também não se deixe enganar. Nós estamos livres e em graça. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos, tá bom, meu querido? Eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa, tá bom? Graça e paz. Não se esqueça, se inscreva no canal do nosso irmão Alberto Lírio, compartilhe com seus amigos, na empresa, no táxi, no passeio, com a família, tá bom? No seu trabalho, qualquer trabalho, compartilhe, né? Divulgue o irmão Alberto Lírio, o canal do nosso irmão Alberto Lírio. Quando você estiver conversando com alguém, divulgue, né? Fala assim, olha, irmão Alberto é um canal novo, o irmão só fala coisa da Bíblia, assim como os outros ensinadores da graça no Brasil e no mundo, tá bom? Compartilhe, ajuda esse canal a crescer. Não é para mim ganhar dinheiro não, tá bom? Ganhar dinheiro, eu tô com 55 anos, eu não vou ganhar dinheiro com o YouTube, não vou mesmo, né? Mas o meu intento, diz que, como é que é a frase que fala? Quem não tem objetivo, é uma frase que eu gosto de mencionar, mas que eu esqueço. Lembrei.
Quem não tem pretensão não tem objetivo. Então você só consegue objetivo se você tiver alguma pretensão. O que você pretende? Eu pretendo alcançar esse objetivo. Então, sem pretensão, não existe objetivo, tá bom? Você só consegue alcançar o seu objetivo se você tiver uma pretensão. Como eu sempre ensino sobre dinheiro, salário, eu ensino a minha esposa, eu ensino meus filhos a como você alcançar um objetivo. Você tem que traçar um plano. Se você não traçar um plano, se você não tiver ali um plano traçado, você não vai chegar a lugar nenhum. Dinheiro não é o quanto você ganha, é como você gasta. Mesmo que você seja assalariado, mas se você tiver uma educação financeira e você tiver um objetivo, traçar um objetivo, você vai chegar nesse objetivo, tá bom? Então, sem pretensão, não existe objetivo. E a minha pretensão no YouTube é levar mais e mais o Evangelho da Graça para aqueles que ainda não alcançaram o Evangelho da Graça. Meu querido, fique com Deus, um bom final de semana, tá bom? E um Feliz Natal. Eu não sei a maneira que você comemora, eu não comemoro, né? Eu fico em casa o dia inteiro, como hoje, o dia inteiro estudando, escrevendo. Eu, a minha esposa também está de folga hoje, está em casa, ainda está dormindo, deitada, não é? Então, mas eu estou aqui, é muito cedo ainda, agora são 5h40 da manhã, tá bom? E eu quero que você entenda que vamos chegar ao nosso objetivo, porque nós temos pretensão, tá bom? E é libertar as pessoas do sistema religioso. Fica na paz, graça e paz para você e um abraço a todos os nossos irmãos ensinadores da graça no Brasil e no mundo. Amém.